Olá! Eu sou o Google Tradutor e hoje vou explicar para vocês como funciona a pragmática. Isso mesmo, a pragmática. Para podermos falar de pragmática, temos de entender alguns conceitos importantes, como por exemplo, o que é linguagem? A linguagem é a capacidade inerente humana de transformar o abstrato em concreto através de um sistema simbólico. Esse sistema simbólico é expresso através da língua, e a língua é expressa de diversas formas que vão desde gestos, como a língua brasileira de sinais, fala, escrita entre outros. Mas onde a pragmática entra nessa história? Pois bem, ela é o domínio linguístico que descreve o modo como a linguagem deve ser adaptada a situações sociais específicas, transmitindo emoções e enfatizando significados. A pragmática se expressa em gestos, entonação, mímica, ações, como por exemplo, a criança pede para o adulto pegá-la e girá-la, e verbalmente afirma, 1, 2, 3 e já. A expressão da pragmática também se dá pelas categorias funcionais. Algumas são adquiridas dos 12 aos 18 meses e outras dos 18 aos 30 meses. As categorias adquiridas dos 12 aos 18 meses são instrumental, solicitação de objetos, exemplo, mamá mamãe. Interacional, quando a linguagem é utilizada para interagir com as pessoas, chamar o outro, e a criança faz uso de expressões sociais, exemplo, vem que mamãe. Reguladora, utilizada para obter controle, exemplo, não quero. As categorias adquiridas dos 18 aos 30 meses são pessoal, para expressar sentimentos individuais relacionados a outras pessoas ou ambiente, exemplo, não gosto dele. Informativa, quando a criança faz uso da linguagem para informar, explicar ou comentar situações ou objetos. Exemplo, Pedrinho tá cocô. E tem também a categoria funcional imaginativa, que utiliza do faz de conta ou simbolismo, exemplo, Papai Noel deixou o presente. Dos 18 aos 24 meses começa a utilizar interrogativas e a produzir os monólogos. Sabe quando a criança tem uns 2 anos e não para de perguntar o porquê das coisas? Pois é. Importante, todas as categorias vão se aprimorando com o aumento da complexidade gramatical. Essas categorias funcionais apresentam-se dentro do discurso, que é o uso social da linguagem. Nós definimos como uso social o jogo que há entre o falante e o ouvinte, e dentro desse jogo há certas regras para que a comunicação seja efetiva. E aqui vão algumas dessas regras. Número 1. Respeito aos turnos de fala. Sim, tem que escutar o coleguinha e vice-versa. Lembrando que o respeito aos turnos de fala começa por volta dos 6 a 7 meses. É uma das primeiras habilidades que o indivíduo adquire relativo à aquisição da linguagem. A outra regra é clara. Número 2. Manutenção do tópico. Nós vemos que o coleguinha respeitou a regra 2 quando ele continua no mesmo assunto da conversa. É aí que a gente percebe que o indivíduo está prestando atenção no que se fala. Quando se está interessado em uma conversa ocorre esta regra, senão, vira um monólogo. Terceira regra, acréscimo de informação nova. Essa regra é essencial para evitar ruídos de comunicação. Quarta regra, realização de reparos conversacionais. Entende-se por ruídos de comunicação tudo aquilo que dificulta nosso entendimento em uma conversa, seja por não termos escutado ou por não termos prestado a atenção. Essa é uma regra que leva em consideração a vontade de falar do indivíduo. Regra número 5. Iniciação do diálogo e intenção comunicativa. No transtorno do espectro autista, essa regra encontra-se alterada e essas crianças tendem a utilizar mais gestos e funções comunicativas menos interativas. O balbucio oral é um componente da pragmática e é expresso por crianças normo-ouvintes, como inclusive por crianças surdas. Estas também podem apresentar balbucio de mãos. Relembrando,
Pragmática é o domínio linguístico referente ao uso social, e o uso social da linguagem contém muitas variações que não necessariamente são indicativos de patologia. Algumas profissões lidam de forma direta com variações na pragmática. Aqui irei citar alguns exemplos. Jornalismo, como uma profissão que transmite informação ao público, necessita de estratégias que vão indicar como o texto pretende ser compreendido pelo receptor. Temos como exemplos de estratégias: o retardamento do desfecho. Exemplo: assistam após os comerciais, ou depois dos reclames do Plim Plim, ou fala de outro assunto para tentar manter a audiência até chegar à reportagem principal. Daqui a pouquinho eu revelo tudo, calma, não precisa xingar, já a gente mostra a gravação na íntegra. Pessoal, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes e hemorroidas, apresenta agora Varicel Creme. Olha aqui. Olha que o bicho tá pegando e agora pegaram o baiano, e cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo, olha o cerco da INTZ, olha o trabalho. Nós lamentamos informar que acaba de ser confirmada oficialmente a morte. Começa amanhã a 6ª edição brasileira do Festival Lollapalooza. No direito também se observa alterações da pragmática, principalmente com relação à retórica, que é um dos artifícios utilizados para a persuasão das entidades envolvidas. Traduz a essência do personagem, mas ainda assim em muitos casos o enredo e os personagens são colocados em primeiro plano e as interações são tratadas superficialmente. Agora que vocês entenderam a pragmática, ou pelo menos eu acredito que entenderam, o que vocês acham da minha pragmática? Nossas referências. Obrigado, coleguinhas. Dúvidas? Created using Powtoon.